e a Leila se coloca como eu quero ter um clube. Se percebe, Tirone, como uma coisa se conecta à outra. Não ouçam ninguém, todo mundo que fala, que discorda da gente, é falso, não sei o quê. Eu não tenho mais paciência para pedir voto. Sim. Né? Ou seja, não admite contestação, não admite que tenha crítica ali dentro, né? Não quer participar de um processo democrático. Né? É isso, no final das contas, né? Então, a questão do enteado da Leila no Vasco vai ter que passar pela CBF, né? Ainda não chegou, só vai chegar quando o negócio estiver concluído, que ainda não aconteceu. E aí, quando chegar, vai chegar porque tem um regulamento de fair play que prevê um conflito de interesse para parente de primeiro grau que inclui enteado. Então, a CBF vai estar, o sistema de fair play da CBF vai estar em teste para saber se aprova ou não essa compra eventual, se o negócio fechar, do Marcos Lamáquia do Vasco. A Leila sempre falou que queria seguir no futebol posteriormente a ficar no Palmeiras. Eu acho que ela queria a extensão do mandato. Mas, como não vai ser estendido, ela provavelmente vai buscar outro caminho e, pelo que ela falou aí, vai ser comprar um clube. Legítimo que ela compre um clube, seja ele lá qual for. Mas precisa ficar meio claro como é que vai ser essa relação de saída do Palmeiras para comprar outro clube, qual vai ser o clube. Não, a Crefisa teve aquele empréstimo para o Vasco, né, de 80 milhões, enfim, esse processo de como vai se dar. Se acaba o mandato dela do Palmeiras e aí ela inicia um processo para comprar um clube, a partir daí ela inicia um processo, e aí, beleza, ela tem direito. Agora, se tem uma coisa que ainda está em curso quando ela for presidente do Palmeiras, aí tem um problema de conflito. Pois é, assim, quando ela fala no final, não, eu não tenho nenhuma participação no meio, questão no enteado com o Vasco, é quase como que se defendendo de uma possibilidade disso acontecer agora. Mas à medida que, sei lá, no final de 2027, ela não é mais presidente do Palmeiras, ela sai do Palmeiras, aí essas coisas estariam em tese, se ela resolve ela comprar o Vasco depois, em tese não teria problema, certo? Ela, assim, as informações que eu tenho, pelo menos, é que o marido, né, o José Lamáquia, ele conversa com o filho sobre a compra do Vasco. A Leila, até onde eu sei, não está participando. Mas, assim, essas são as informações que eu tenho hoje. Mas o pai conversa com o filho. Aliás, óbvio que o pai vai conversar com o filho que está comprando um clube de futebol, né? Sendo ele também um empresário e tal. Mas essa coisa precisa ser bem transparente de como está acontecendo. Inclusive, tem uma possibilidade lá de você criar um blind trust para o Lamáquia, de repente, não dirigir o Vasco durante um período, enquanto a Leila estiver lá. Porque, cara, eles são da mesma. Ela fala assim: os negócios deles são totalmente independentes. Ele é enteado dela. Sim. Os dois vão. A família vai controlar os dois dos principais clubes brasileiros, cara. É óbvio que tem um conflito aí. Fala, família vascaína, chegando aqui para falar desse assunto aqui, que eu já estou um tempão para reagir a esse tema, né? A esse cara aqui, principalmente, ó, esse tal de Rodrigo Matos aqui do Grupo UOL, né? Casagrande, tem esse bobalhão aqui também. A gente sabe aqui esse veículo de comunicação, como é que ele é tendencioso, né, gente? É um veículo lixo, na minha opinião, tá? Os profissionais que trabalham nesse veículo aqui, do UOL, para mim só tem gente aí da pior estipe possível, tá? Falar, por exemplo, de Mauro César Pereira, que pertence a esse grupo aí imundo aí, né? Então os outros também vão pela mesma linha, entendeu? Não, dali para pior, né? Falar de Casagrande, então, meu Deus do céu, então nem se fala, né? Então, esse cara aqui, né, que ele tava comentando, né? Já esqueci o nome dele. Puta que pariu, cara. Minha cabeça é muito ruim. Quando às vezes eu cometo alguns enganos aqui nos meus vídeos, gente, não é por burrice e desconhecimento, não, tá? É porque minha cabeça que é ruim mesmo, tá? Sei lá, Anderson Matos, alguma coisa do tipo assim, não sei. Enfim, não importa, né? Então, cara, ele fala no vídeo que vocês acabaram de ver. Primeiro ele fala da Leila Pereira, da entrevista, aquela entrevista lá pra Andréa Sadi, a mulher lá do André Rizek, não sei o quê.
que ele fala, né, das palavras da Leila Pereira, que tem vontade de comprar um clube, que ela não tem mais paciência para pedir voto, para implorar por voto. Inclusive, chama a Leila Pereira de antidemocrática, né, porque o voto para se escolher um líder, um administrador, é uma democracia. Eles falam sempre de democracia, mas eles são os últimos a pregar a democracia. A democracia que eles pregam é a democracia deles, né? Quando convém a eles, né? Mas agora, quando convém aos outros, não existe democracia, né? Enfim. Mas aí ele fala, né, que a Leila Pereira, com essas palavras, né, alegando que ela não tem mais paciência para implorar voto, para correr atrás de voto. Ela quer ser dona agora, ela vê a SAF como um caminho nos clubes e coisa e tal, e que é uma palavra antidemocrática dela, né? Enfim. Aí depois ele fala do Marco Lamáquia, que conversa com o pai dele, que é o José Roberto Lamáquia, diz que a Leila Pereira não se mete, aí tudo bem, ele falou, né, uma coisa coerente, que diz que a Leila Pereira não se mete nas coisas do Marco Lamáquia, que o Marco Lamáquia está negociando com o Vasco, mas que ele conversa muito com o pai dele, que deve conversar muito com o pai dele, coisa e tal. E ele finaliza dizendo aí, cara, que no final das contas aí vai ser um grupo administrando 2 clubes do mesmo país e da mesma divisão, né, da Série A. Aí é o ponto que eu quero chegar, cara. E, porra, eu vejo tanto vascaíno, cara, falando que a Leila Pereira vai vir, vai ser presidente do Vasco, vai ser dona do Vasco, ou vai ser CEO do Vasco, porque quando ela sair do Palmeiras, inclusive ele até fala, né, que quando a Leila Pereira sair do Palmeiras em 2027, ela pode fazer o que ela quiser, e realmente ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, né? Inclusive ser dona do Vasco, por que não, né? Mas, cara, eu já ouvi gente falar, inclusive, né, torcedores vascaínos, inclusive, alegarem, dizendo assim, que se ela realmente tem vontade de comprar um clube, que o único clube que ela pode comprar é o Vasco. Porque se ela sair do Palmeiras em 2027 e for comprar qualquer outro clube do Brasil, e o enteado dela estiver no comando da SAF do Vasco da Gama, que vai gerar conflito de interesse. Mas, porra, se for para analisar dessa forma, vai gerar conflito de interesse agora. Então vai gerar conflito de interesse agora, porque atualmente ela é presidente do Palmeiras, né? Então, mas depois ela vai querer comprar um clube, então ela vai ser dona, e o enteado dela vai ser dono de outro, então não pode, que vai gerar conflito de interesses. Então, ela só pode comprar o Vasco da Gama. Cara, quem falou? Quem falou isso? Tá? Quem pode dizer com certeza de que o Marco Lamáquia, quando a Leila Pereira ainda vai estar no Vasco? Vamos dizer que o Marco Lamáquia compra o Vasco agora. O contrato diz que é de 5 anos, serão de 5 anos, né, de concessão. Vai acabar em 2031, certo? Tá. Vamos dizer que a Leila Pereira ela vai sair do Palmeiras no final de 2027. Tá? Vamos dizer que ela passe 2028 ali, um ano sabático. Não quer porra nenhuma com nada, quer curtir a vida, a empresa dela, Crefisa e coisa e tal, né? Aí passa 2029 e ela continua lá naquele ano sabático e tal. Em 2030 ela começa ali a alimentar uma hipótese ou ali uma vontade de querer ser dona de um clube em 2030, tá? E quem disse que o Marco Lamáquia ainda pode estar no Vasco, ou se de repente se ele não pode já ter revendido o Vasco para outro? Quem falou, cara? Quem falou que ele não pode fazer isso, né? E se em 2031, que é o final do mandato dele, da concessão dele,
ele sair do Vasco e vender para outro? A Leila Pereira não vai poder comprar outro clube se ela quiser? Então, cara, assim, é muito vago você cravar isso, porra. E aí o pior que tem gente da mídia, cara, igual esse idiota aqui, cara, que fala que é o mesmo grupo que vai comandar 2 clubes. E não é isso, cara. Ele fala, inclusive, que vai ter o fair play financeiro, que vai, né, vai ser um teste de fogo para o fair play financeiro, né, a estreia do fair play financeiro, né, na prática, né, que ele vai ter que analisar a compra do Lamarck do Vasco da Gama, porque isso pode gerar um conflito de interesse, porque o Vasco pode tentar o blind trust, que não sei, que tira ali os poderes ali, a princípio ali do Marco Lamarck até a Leila Pereira sair do Palmeiras, e coisa e tal, e que vai ser ali um grupo só dominando, tomando conta de 2 clubes. Isso, cara, porra, o Marco Lamarck, cara, ele é independente até mesmo do pai dele. Ele não depende do pai dele pra porra nenhuma, pra nada, cara. Ele tem o patrimônio dele próprio, cara. Ele com a esposa dele, inclusive, também, que é rica pra caceta, a esposa dele. Mulher de família rica, a esposa do Marco Lamarck. Então ele não depende do pai dele pra nada. Ele não depende da Leila Pereira pra nada. A Leila Pereira já deixou claro isso. Tá? E quando esses caras fazem isso, começa a botar um monte de caraminhola em torcedor do Vasco iludido, cara. Lunático, sabe? Que acredita em conto de fadas. Acredita aí na história da carochinha. Esse monte de torcedor aí Nutella do Vasco que tem hoje em dia, principalmente essa nova geração aí, que se ilude por pouco, cara. Os caras ficam lá o tempo todo dizendo Leila Pereira é dona do Vasco, Leila Pereira vai comprar o Vasco, Leila Pereira, porra, cara, por quê? Porque tem uma imprensa imunda e imbecil, igual esse pessoal aí da UOL, né? Que fica colocando essas merdas na cabeça desses torcedores que já são iludidos, que já não tem, que tem o cérebro do tamanho de uma ervilha, que não sabe pensar por si só, né, sem ficar aí ressoando com uma caixa aí de ressonância aí a opinião dos outros, que é o que eles sabem fazer isso. O torcedor vascaíno hoje em dia, ele é uma caixa de ressonância, ele vai reverberando aquelas coisas que ele escuta, aquelas inverdades que ele escuta na mídia, para frente, como se fosse uma caixa de ressonância. Você tá entendendo? E não é, cara. E não é isso, cara. Quem te falou que a Leila Pereira vai querer comprar o Vasco um dia? Você acha realmente que ela vai passar esse recibo, cara? O pessoal já tá aí com a pulga atrás da orelha com essa porra de venda pro Marco Lamarck. Aí você acha que em 2027 ela vai largar o Palmeiras e vai direto pro Vasco, cara? Pra quê? O pessoal falar, não falei, não disse, eu falei, tava na cara, o Mbappé tá o tempo todo aí, porra, especulando. Inclusive, falar em Mbappé, né? Esse repórter, esse jornalista aqui, não sei que é lá, Matos, esqueci o nome dele, cara, foda-se. Ele fala, inclusive, né, que o Vasco pediu um empréstimo para a Crefisa, e que isso também gera ali uma desconfiança, porque esse empréstimo aí pode ser ali uma ponte para Leila Pereira ser a dona do Vasco. Caralho, cara. A Crefisa fez 2 empréstimos para o Vasco, 2. Esse é o segundo, o mais recente. Como se ela pudesse fazer para qualquer instituição, cara, ou para qualquer pessoa física, ou jurídica, ou para uma empresa, seja lá o que for, cara. Se fosse o Urubu pegando empréstimo com a Crefisa também, ele poderia pegar, aí seria conflito de interesses também, cara. Sabe, então, se fosse o Botafogo pedindo dinheiro emprestado na Crefisa, seria também conflito de interesse? É porque a Leila quer comprar o Botafogo? Pô, pelo amor de Deus, cara, parem com isso. Parem com isso, deixem de ser covardes, cara. Deixem de ser, sabe, canalhas, porque, porra, tem muito torcedor do Vasco já iludido, que pensa um monte de besteira, que pensa umas coisas que não tem nada a ver, e vocês alimentam mais ainda a fantasia desses torcedores vascaínos aí, que já são iludidos por si só, cara. Entendeu? Então, pô, pelo amor de Deus, parem com isso, cara.
Parem com isso, esqueça o Vasco um pouquinho, deixa o Vasco de lado, sabe? Vocês não são vascaínos. Então, porra, não tem por que vocês ficarem falando do Vasco. Não fiquem arrumando chifre em cabeça de cavalo com o nome do Vasco, não. Porque, porra, cara, vocês só falam merda. E só falam besteira, cara. Entendeu? Então, assim, como é que a Leila Pereira... Como é que vocês podem cravar que a Leila Pereira vai querer ser dona do Vasco? Eu vou ser sincero pra vocês, cara. Eu queria muito. Porque a Leila Pereira, ela tem um pulso firme. Ela seria uma líder nata dentro do Vasco. O Vasco tá carente de alguém que chegue lá, tipo, um cara que substitua o Eurico Miranda. Falar nisso, o Eurico Miranda hoje completaria 82 anos se vivo estivesse, né? Hoje não, ontem, né? Que eu tô gravando esse vídeo já na segunda-feira, no dia 8, né? Então, dia 7, o Eurico faria aniversário se tivesse vivo, 82 anos. Então, eu acho que ele está carente de um gestor de pulso que assuma o Vasco como o Eurico Miranda assumiu. Eu sei que o Eurico Miranda teve os defeitos dele, as falhas dele, ele também fez muita merda, entendeu? Mas o Vasco está precisando desse cara que bata na mesa, desse cara que peite a federação, a CBF, sabe? Que defenda o clube com unhas e dentes, né? Porra, eu queria muito uma Leila Pereira, cara, no Vasco. Mas, cara, eu não alimento essa ilusão. Eu me recuso a alimentar essa ilusão, porque tu não pode dar certeza de nada, cara. Você fica aí alimentando uma ilusão que de repente não vai acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Não é impossível. Ninguém está falando aqui que é impossível, tá? Amanhã ela sair do Palmeiras e se tornar sócia aí do Marco Lamarca, sei lá. Cara, mas eu acho que é passar muito recibo. Na minha opinião. Eu acho que seria passar muito recibo da parte dela, tá? Para dar razão a todo mundo que já está desconfiado de alguma coisa, principalmente essa galera aí do UOL, né? Esses otários aí do UOL, principalmente eles, né? Para dar razão para esses caras aí. Enfim, o que vocês acham? Eu não sei, tá? Eu prefiro esperar os acontecimentos, pessoal. Então, é isso aí. Curte, compartilha, tamo junto. Deixa o joinha, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis para me ajudar aí a impulsionar esse canal que tá difícil, tá complicado. Fui!